Fala, meu povo, bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cultura. O que é isso? Para que serve? Todo mundo tem cultura? Existem culturas superiores? É sobre esse assunto que a gente vai conversar. Espero que seja um vídeo curto, tá? Mas como vocês sabem, o Psicolândia, por ser um canal educativo, a gente tenta ao máximo aprofundar nos vídeos. É muito difícil a gente ter vídeo curto por aqui. Geralmente os vídeos antigamente davam 40 minutos, uma hora. Aí tentei fazer vídeo de 10 minutos, mas é isso. O vídeo vai estar aí, se você não quiser assistir, o vídeo está aí. Cultura. Ó, eu tô com um dicionário em mãos aqui. Chama Dicionário de Conceitos Históricos. Cara, para quem estuda ciências humanas, esse dicionário ele é muito bom, indispensável. E tem online, tá? Então eu peguei o verbete cultura, a página 85, vamos lá. Calma sua ansiedade. Cultura, aqui. E ó, pra você ver como que eu já li ele. Sei lá quantas vezes. Aí eu peguei online aqui e eu vou ler uns trechos com vocês e a gente vai conversando. Cara, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cultura é um tema, é um termo, é um conceito de muito difícil explicar. Nossa, gente. É um dos principais conceitos das ciências humanas. E dado a sua multiplicidade de interpretações, é difícil a gente falar cultura é isso, ponto, acabou. Então a gente tem várias definições do que é cultura. A primeira coisa é que a cultura é toda a realização material ou imaterial de um povo. Quando a gente fala material, a gente fala construções, imaterial, a gente fala, por exemplo, de leis ou religião. A cultura é tudo aquilo que é produzido pela humanidade, seja no concreto ou no plano imaterial, para ela usar. Então, para que existe cultura? Para a gente poder sobreviver. A cultura, ela só existe para dar um sentido para a nossa própria existência no coletivo. Não existe nenhum homem que vive sozinho. Então, todo indivíduo tem cultura, todo grupo tem cultura. E uma das perguntas que nos cabe é como conviver com essas culturas diferentes, né? Bom, esse termo ele tem relação com uma ação que ela é apreendida e reproduzida. Então eu nasci numa família que vai transmitir para mim valores e ideias e eu vou reproduzi-las, porque eu tive esse momento de apreensão do conhecimento transmitido. E por que isso? Porque quando criança, a gente não tem capacidade suficiente para questionar. Então é evidente que todos nós vamos nascer numa cultura e provavelmente iremos morrer lá nela. É muito difícil o indivíduo abrir mão dessa cultura para viver em outra. Dá certo? Dá, mas é difícil. Bom, a cultura ela serve para a gente entender melhor o comportamento humano, porque as pessoas fazem o que fazem, né? Já reparou? Deixa eu guardar o livro. Vou mostrar para vocês como ficou o quarto. Tem uns vários, tá meus livros aqui, né? Meus instrumentos. Desse outro lado tem mais. Ficou da hora, né, gente? Eu tô morando agora aqui na minha mãe e eu tive que refazer o quarto ao meu prazer.
A gente estava falando onde? Ah, lembrei. A cultura, ela serve para entender o nosso comportamento e muitas vezes até melhorá-lo. A gente vai usar dois autores aqui para tentar entender o que é cultura. O primeiro é chamado de Franz Boas. O Franz Boas acredita que toda cultura tem sua história própria. Toda cultura tem a sua própria forma de ser. E sendo ela diferente das outras, há necessidade de respeito. Ele é contra uma vertente que existia na época, no século XIX, porque os estudos sobre cultura começam no século XIX, com a antropologia. E havia uma vertente mais ligada à biologia, ali com Charles Darwin, que acreditava que todas as culturas se desenvolviam igualmente, só que algumas atingiam um alto patamar e todas as outras deveriam chegar lá também. Só que o Franz Boas vai dizer que isso não existe, isso é um etnocentrismo. O que isso significa? Que é uma valorização de uma cultura específica, no caso do Darwin, da cultura europeia. Bom, quando a gente fala de cultura, a gente está falando sobre algo que define a minha ação. Então, por que eu estou tomando meu tereré? E por que tem pessoas que não tomam? Tem lugar que nem vende, gente, erva de tereré, porque não faz parte da cultura do local. Então, a cultura, vamos pegar, por exemplo, a divisão do trabalho. O homem faz o trabalho braçal e a mulher faz o trabalho doméstico. Isso não é biológico, isso não é natural, isso é uma construção social. Em algum momento alguém criou essa ideia e essa ideia se perpetua até hoje. O Alfredo Bozzi, aqui no Brasil, ele vai dizer que cultura significa que se vai trabalhar, que se quer cultivar. Ela é um conjunto de práticas, técnicas, de valores que devem ser transmitidos para as novas gerações para a convivência social. Então, tudo aquilo que um povo cria é para ele mesmo usar. E essa criação, para ela não sumir, né, digamos assim, ela será transmitida. E, claro, a cultura, existem regras. Né? E o ser humano, dependendo das regras, ele precisa cumpri-las. Dependendo não, nós temos que cumprir as regras. Só que, claro, aí haverá discussões. Se a regra é justa ou injusta e assim por diante. Existe também, dentro da discussão sobre cultura, o choque cultural, que é quando um grupo, um indivíduo que se desenvolve de uma determinada maneira encontra outro grupo e há esse estranhamento. Usando um exemplo aqui, quando os portugueses chegaram no Brasil, houve esse choque cultural entre os portugueses e os indígenas. Esse choque cultural, necessariamente, ele não é ruim, tá bom? Ele vai ser ruim quando haverá, caso, um reacionarismo, uma violência em relação de um grupo a outro. Bom, elas estão sempre em interação, as culturas, elas nunca acabam, essas interações. E existe também, gente, vários tipos de cultura, como cultura popular, a erudita, cultura jovem, cultura underground. Então, nesse vídeo, a gente tentou definir mais ou menos o que é cultura. Né? Cultura é tudo aquilo criado pelo homem e para o homem, para ele usar. É o que dá sentido para a existência, é o que dá sentido para ele enquanto indivíduo. Eu só sou o indivíduo, eu só tenho uma identidade, eu só tenho um sentido na minha vida quando eu pertenço a algum lugar. Então a cultura ela tem essa questão essencial do pertencimento. Beleza? Se você não sabia o que é cultura, comente aqui. Aprendi o que é cultura. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tamo junto.